Olá, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Já tô vendo aqui de antemão se esse negócio tá gravando, como é que vocês estão, gente? E passou mais uma semana, já quintou mais uma vez, e estamos nós aqui. Eu acho engraçado que ultimamente eu tenho esquecido, sabe, gente, que é quinta-feira. Aí eu sinto aquele negócio assim, e eu precisando de um norte, aí quando eu ai, hoje é quinta-feira, é verdade. Aí eu arrumo meu norte aqui estando com vocês, fazendo esses vídeos. E aí, como é que vocês estão? Aqui, por incrível que pareça, a gente deu aquele friozinho. Não é costume de pleno julho ter esse friozinho. Deixa eu tentar tirar mais essa luz do meu rosto, que tá estourando meus olhos. Aqui não tem muito esse costume de ter, né, de ter frio nem chuva em julho, mas deve ser esse efeito aí do El Niño, eu acho que é, sei lá, algo do tipo. Então, gente, a gente vai fazer o nosso evangelho hoje. Eu tô com frio, por isso que eu tô aqui toda coberta, toda empacotada, que eu tô com frio. Deixa eu sentir frio, gente. Aqui a gente só tem duas estações. É quente e mormaço. Não tem frio. Então deixa eu curtir esse pouquinho. Então, gente, e aí, como é que vocês estão para fazer o nosso evangelho de hoje? Você também estava, assim como eu, desnorteado, meio que sem rumo? Até que você disse assim, hoje é quinta-feira, eu tô esquecendo, tô lembrando, tô querendo lembrar, mas tô lembrando que é aí o evangelho. 1 hora faltando, viu, para começar. É verdade, eu ia fazer meu trabalho, que eu trabalho em casa também. Aí eu disse, não, vou lá fazer o evangelho. É necessário que eu faça o evangelho. E hoje o nosso evangelho falará sobre causas atuais das aflições. Item 4 e 5 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Na quinta-feira passada, a gente viu Justiça das Aflições e foi bem interessante. Gente, Gregório, tá um amor. Ele tá querendo rasgar minha farda. Ei, bichinho. Sai daí, macho. Olha. Esqueci, gente, de deixar Gregório lá do outro lado. Agora Gregório vai ficar tirando minha concentração. É todo enrolado. Gente, ele ia morrendo ontem. Eu entrei aqui, palavra morrer, não sei se a gente pode falar, mas eu entrei aqui e meu filho dorme de rede, ele adora dormir na rede. E as redes tem uma varanda, né, varanda da rede. E aí quando eu entrei, Gregório tava fazendo aquele negócio assim. Aí quando eu entrei que eu vi, isso chegou me deu um gelo. Ele tava enganchado nas redes, ele tentou entrar num buraquinho das varandas, e aí ele se enganchou sozinho lá. Ainda bem que eu entrei bem na hora. E daí consegui escapar ele. Seu mamãe, esse é o meu filho mais novo da minha mamãe? Sim. Tentador, terrorista. Então, gente, hoje o nosso tema será esse. A gente vai fazer ele, vamos ler os itens 4 e 5, são bem gigantes. Confesso para vocês que eles são bem gigantes, mas vamos fazer igual da quinta-feira passada. Hoje, o nosso roteiro sistematizado tem, né, da sequência, causas atuais das aflições, é tido como item 11 dele, e daí a gente vai fazer todos juntos, tá certo? A gente lê os itens e as perguntas em seguida. Então, pessoal, para você aí que se sentir à vontade, que queira fechar seus olhos e conectar-se com Jesus, e Nossa Senhora também, com toda essa espiritualidade amiga que se faz presente em nosso ambiente, em nossos corações, em nossas vidas. Que possamos, Mestre, ter nesse momento de evangelho um refrigério em nossas almas. Que possamos entender um pouco sobre quais causas, quais decisões eu tomei para que hoje eu estou colhendo delas. Que tu possas nos dar discernimento e entendimento e também suporte para que possamos guiar, seguir em frente nesse caminho. Que possamos também ajudar aqueles que buscam o caminho através de nós. Te peço permissão para iniciar o nosso evangelho de hoje. Te convido para estar com nós, a me inspirar, a ter bons pensamentos e boas metodologias de ensino e bons exemplos. Muito obrigada e desde já te peço permissão para iniciar o nosso evangelho de hoje.
Que assim seja. Ai, gente, eu adoro essa oração, ela é muito gostosa. Tô ficando viciada nessas orações. Porque eu sinto uma coisa tão gostosa na alma. Cadê meu outro marcador? Tá aqui. Então vamos lá, tá, meus amores? Para quem segue esse evangelho, eu gosto desse aqui, por causa das letras grandes, né? Diminui a dificuldade para enxergar. Estamos na página 113, tá? Nos demais evangelhos será o capítulo 5, itens 4 e 5. Causas atuais das aflições. Lembrando que alguns evangelhos de um para o outro, eu tenho 3 versões de evangelho e às vezes eles mudam, né? Às vezes um pouquinho do tópico e tudo mais, para você não se perder e não ter diferença, é capítulo 5, itens 4 e 5, tá? Bem-aventurados os aflitos. Então vamos iniciar. O nosso sistematizado, o livro verde, vai dizer o quê? O que ele vai falar para a gente? O nosso objetivo de hoje será esclarecer os participantes, lembrando que o Evangelho Terapia eu estou fazendo na metodologia online com vocês, mas em um centro qual eu trabalhava, a gente fazia Evangelho Terapia em grupo. E meu intuito aqui é continuar fazendo Evangelho Terapia em grupo, eu com vocês, porém eu não vou ter o feedback nem a participação direta de vocês, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Esclarecer os participantes acerca das causas atuais das aflições, mostrando como proceder diante delas e como evitá-las, ressaltando sua finalidade para o nosso progresso espiritual. Dado isso, vamos ler o nosso item 4. Vamos lá. Deixa eu só ter certeza do que eu estou falando. Que é o item 4, deixa eu ver. Eu deverei ler primeiro o item 4. Item 4 por inteiro. Ok, 4 por inteiro. Vamos lá. De 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou as que preferirem promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua improvidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade nos quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissessões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação, a menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com os seus filhos, porque não lhes combateram desde os princípios as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram a próxima página, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semeiam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consequências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verificam se, as mais das vezes, não puderam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhantes condições. Bem chamativa essa parte. Vou até grifar aqui que eu acho bem interessante. Quantas das vezes, né? A quem, então, há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo?
O homem, pois em grande número de casos, é a causa de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte. Menos humilhante a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao conto das vicissitudes da vida. O homem as que evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Muito bom esse tema. Gosto muito de conversar com vocês sobre. Vou ler para ver se, eu vou ler para vocês as perguntas, né? Eu vejo que aqui essas perguntas fazem com que a gente pare um pouco para refletir, tá? Se você está refletindo de forma diferente das perguntas aqui que eu vou fazer e as respostas também, coloca aqui nos comentários. Gosto muito quando vocês compartilham algo, tá bom? Eu gosto bastante que assim eu não me sinto tão só, porque eu tô aqui sozinha. Embora eu não veja, as pessoas que também nem quero ver, tudo bem, eu pretendo ficar assim mesmo. Mas também vocês aí do outro lado interagindo comigo fica um pouco mais acolhedor para mim, tá bom? Mais didático. Então, depois que a gente lê o item 4 por inteiro, tem bastante coisa que eu quero comentar com vocês, mas eu vou ler logo as perguntas do nosso roteiro. Primeira pergunta: qual a origem das aflições que se sucedem em nossa vida? Tem duas, bem diferentes. Uma tem a causa na vida atual e outras em vidas passadas. O futuro não é surpresa atordoante, é consequências dos atos presentes antes de serem bons ou maus para os outros. Somos bons ou maus para nós mesmos? Essa pergunta, ela faz uma reflexão sobre: a gente está sofrendo? Eu sei que vocês vão dizer que a gente só tem agente de saúde, agente da FBI, mas eu estou lendo e eu falo como eu quiser. A gente aqui, nós seres humanos, principalmente pessoas que estão buscando a doutrina espírita ou estamos iniciando a nossa vida tipo meio que espiritualista, vamos chegar a um ponto muito importante que é: nós não vamos poder culpar os outros pelo nosso sofrimento. Nós não vamos poder mais, tipo, usar aquela desculpa: a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Porque eu não vou poder mais colocar, porque eu vou ter mais noção, mais discernimento que o que eu estou colhendo hoje, eu plantei lá atrás. Se não foi nessa vida, foi em outras existências, né? Então, não tem como eu pegar a minha culpa, minha responsabilidade e colocar na outra pessoa, que eu sou a única pessoa responsável. E essa pergunta fala, né, que o futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. Ou, antes de bens ou maus, os outros somos bons ou maus para nós mesmos. Pois é, a gente está colhendo algo que não está tão legal assim com a gente, porque lá atrás a gente plantou algo que não era tão legal assim com a gente mesmo. Ah, não sou daquela corrente que, né, olho por dente. Não, eu fiz tal coisa lá atrás e agora tal coisa eu tenho que ser reparada aqui. Não é necessariamente dessa forma, mas a primeira pessoa a qual eu tenho que me respeitar e a primeira pessoa que vai colher coisas que são consequências do meu mau proceder moralmente, né? Sou eu mesma. Eu planto, eu colho. E com as nossas aflições, os nossos dias não são diferentes, tá? E aí a gente vai seguir para nossa próxima pergunta e leio também a resposta para vocês. O que devemos fazer diante... Vocês conseguem me ver direitinho? Deixa eu ver se esse negócio tá gravando. Tá gravando. Gente, já tá em 15 minutos. O que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra a nossa responsabilidade na maioria desses males. Então, com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. É o que eu tinha falado para vocês, só que de outras palavras. É exatamente isso. Devemos fazer tudo o que for possível para a correção dos erros.
Comentar exemplos de males que decorram de nossa incúria e da nossa culpa. Boa, ótima. Vou fazer um comentário para vocês aqui que me veio à cabeça e vou compartilhar com vocês. Porque se me veio à cabeça é porque eu preciso conversar sobre isso. E talvez você aí do outro lado esteja passando por essas situações. Mães, principalmente mães. Os gatos sobem em cima de casa e ficam brincando nas telhas. Me desconcentra. Sim, porque fora Gregório tem mais 7 lá fora. Fora os que vêm da rua para brincar em cima de casa. Então, esse exemplo que eu quero dar para vocês, né? Eu sou mãe de um adolescente que ele tem as suas limitações cognitivas, ele tem retardo mental. Então, o Eduardo, ele tem 19 anos fisicamente, biologicamente, mas mentalmente, digamos que o Eduardo tem 12. Ponto. Quando o Eduardo fazia o ensino médio, o ensino fundamental, porque sim, o Eduardo foi para a escola, embora ele ainda não seja alfabetizado. Eu pago reforço para ele fazer em casa e a pessoa tá dando reforço e eu tenho fé que ele vai conseguir aprender a ler. Ok, se alfabetizar, meta da vida. Mas o Eduardo frequentou toda a escola, fez todos os processos, terminou o ensino médio em uma escola federal, um Instituto Federal aqui do Aracati. E daí, o gato lá em cima, vocês estão ouvindo o barulho? É os gatos subindo em cima de casa. E daí, o que acontece? Quando o Eduardo estudava ainda na escola fundamental, do ensino fundamental aqui do meu lugar onde eu moro, o Eduardo tinha aquelas companhias, coleguinhas, não vou citar nenhum nome. Não é o intuito aqui fazer isso. Mas sempre na turma tem aquele BO, né? Aquele que é boca quente, o casca de bala. Então, o Eduardo gostava muito desse amigo casca de bala. Tudo dele era esse casca de bala. Até que um dia o Eduardo chegou para mim e disse, na fase da adolescência, aborrecência, disse: mãe, eu tô afim de fumar. Não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas eu acho que pode, né? Maconha. Quero fumar maconha, porque eu acho muito interessante. E daí, com mais... Aí eu fui, né? Filho, eu fui muito assim, didática, dinâmica com ele, né? Eu tive que dar corda pra ele se laçar, né? Não fui fazer aquele negócio, não. Ai, filha, então a gente faz o seguinte... Tu já ouviu falar as pessoas que fumam maconha? Eu vou te dar exemplo de pessoas que fumaram maconha, que não ficaram só na maconha, foram para outras drogas e tudo mais, blá. E foi, mamãe, foi desse jeito. Tu vai querer seguir esse caminho? Mamãe, eu acho que eu não quero, não. Pois é, né, meu filho? Por mais que ele tenha um discernimento que não é tão como o meu e como o seu aí. E com o passar do tempo, o Eduardo ficou mais agressivo comigo. Na adolescência, adolescente quer fazer tudo. E ele ficou agressivo. E ele disse que os colegas... Ia mandar os colegas dele né? Ele ia mandar os colegas vocês entenderam? E daí, eu vi que o que eu estava fazendo não era já o suficiente. Eu tinha duas opções. Largar de mão e deixar ele andar com os colegas dele, né? Ou fazer o meu papel de mãe e dizer, não, ele é responsabilidade minha. Principalmente que ele é uma criança diferente das outras. Aí sim é que requer da minha responsabilidade como mãe. Vão derrubar a casa? Psh, vão derrubar. Aí vão tirar minhas telhas. Aí eu, com a minha responsabilidade como mãe, que eu fiz isso. Gregório é um de um lado do outro. Aí eu disse pra ele, né, que ele ia dançar conforme a dança que eu tocaria, porque eu era mãe dele e tinha responsabilidade sobre ele, ainda mais que eu tava solo, né, eu era, já era nesse momento mãe solo, a mãe, só mãe dele, mãe, né, pai. E daí eu tive que ter pulso. Foi difícil, foi desafiador, gente, cada um sabe das aflições que passa, cada um sabe. Olha, quem tá aqui querendo afiar as unhas. Ó, diga oi pro povo. Diga oi, povo bonito. Eu estou querendo afiar as minhas unhas na cadeira, na mesa, pra atrapalhar minha mãe. Diga oi pro povo. Oi, povo. Eu esqueci, tá? Agora eu sou um gato grande de minha mamãe, sim. E tchau. Olha, ele tá vendo, sabe o quê? É o gato que tá andando em cima de casa. Vamos lá, vamos ficar quieto, vamos? Posso nem mexer com ele, gente, que ele parece um leãozinho. O Eduardo queria tanto um leão branco. Eu disse, Eduardo, tu não pediu a Deus um leão branco? Gregório. Um menino meu.
E daí, gente, dando continuidade no que eu falei pra vocês. Ei, menino, tu vai derrubar minhas coisas. Não é que ele puxou mesmo. Gregório, tu não é daqui. Arriba daqui, Gregório. Sai daqui. Sai. Sai. Olha. Gente, desculpa, eu vou ter que sair pra botar ele lá do outro lado. Porque senão ele não vai deixar eu gravar o vídeo. Só um instantinho. Vem cá. Passa. O quê? Vai pro outro lado aí, vá. O quarto, tchau. Dê licença. Senão não deixa não, gente. Não deixa. Ele é demais. Tá gravando, tá gravando. Então, gente, é muito importante nós termos nossas responsabilidades e arcar com nossas consequências. Porque a gente vai poder dizer, eu poderia, por exemplo, deixar o Eduardo fazer o que queria, se deixar ele seguir o caminho, com certeza já tivesse até morto. Até morto, né, nas vidas, que essas vidas seguem. Que era colega dele da coisa, já foi, partiu para outra dimensão. Então, eu teria, se eu tivesse deixado, eu ia hoje sofrer as consequências, eu ia hoje estar sofrendo, me martirizando, por ter sido, porque meu filho foi, ou porque meu filho vive essa vida, quando na verdade eu tinha que exercer o meu poder de mãe. Claro que isso é muito desafiador para mães, porque eu falando isso para vocês, graças a Deus eu tive quem me orientasse. Ser uma boa pessoa, mãe para me orientar, ela não me orientou tão bem assim, mas eu tive pessoas ao meu redor, anjos que Deus mandou, para me orientar, né? E dizer, olha, é assim que você deve proceder, é assim que você deve ser mãe, é assim que você tem que saber que você tem responsabilidades com o seu filho, porque ele é seu filho, sabe? Então, essas informações foram muito importantes para minha vida. E hoje, eu tô colhendo no momento. Eduardo não está isento, meu filho não está isento de, sei lá, viver uma vida, ter mais companhias. Mas eu acredito, agora é muito mais difícil, porque ele não faz mais ensino médio, já terminou, ele não vai fazer nenhuma faculdade. E o Eduardo vive exclusivamente comigo. Ele vive comigo e com as minhas irmãs. Então, ele não tem um meio social de convívio. Então, é muito mais difícil o Eduardo hoje. Então, depois que o Eduardo soltou esses casca de bala, que eu consegui afastar ele dos casca de bala, fui na escola, mudei os horários, tudo bem, e consegui, né? Deu certo. E daí, o Eduardo hoje é um menino bom, né? Dentro das limitações dele, né? Dentro de tudo que é necessário para que o Eduardo esteja bem. Mas essa culpa de dizer assim, que meu filho vai, sei lá, seguir um caminho errado porque eu deixei, no momento que eu tive o poder sobre ele, eu fiz o meu papel. E eu sou muito grata a mim. Parabéns, Juliette, por esse negócio. Quando vem momentos difíceis, eu lembro que teve momentos difíceis também que já passaram, e que esse será só mais um, né? A gente trazer aqui para nossa consciência, para o nosso momento, que tudo passa nessa vida, né? Tudo passa nessa vida, essas aflições que a gente sente, essas aflições que estamos sentindo no momento, às vezes são necessárias para que a gente possa lapidar e seguir em frente. Eu gosto quando o Geraldo Rufino fala que pedras no caminho não é só para a gente tropeçar, pedras no caminho é para fazer de degrau e ir para o próximo nível, né? Então, quando a gente age sobre as nossas aflições de forma resignada e de forma inteligente, a gente molda, né? Molda da nossa vida. Esses gatos, olha aí. Vocês estão ouvindo, né? Olha, por uma casa tem uns pés de pau pra tá batendo em cima de casa desse jeito. Isso é gato que não sabe andar. Eu acho que é preciosa. Então, vamos lá. A pergunta de número 3. Deixa eu ver aqui em quantos minutos a gente já tá. 24. A gente com certeza vamos passar dos 30 minutos. Se você já chegou aqui hoje, parabéns. Você vai ganhar um brinde. Eu tenho um colega que disse isso comigo quando ele mandou um áudio grande. Se você chegou até aqui, parabéns, você tem direito a alguma coisa. Então, eu digo isso hoje pra vocês. Quando eu chegar lá no final, eu vou dizer parabéns, você aprendeu um pouquinho mais sobre resignação, paciência e concentração. Então, a pergunta de número 3 passa. Essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade de nossas ações? Não.
A espontaneidade não isenta a responsabilidade, vigiando nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus. Evitaremos muitos dissabores. 2000 anos que o cara veio aqui, a gente ainda não aprendeu nem o amar ao próximo, como a ti mesmo. Quem dirá os outros? Devemos vigiar constantemente nosso pensamento e nossas ações para não cair na repetição de um erro. E agir, tá? Importante acrescentar aqui, né? Já nossos pensamentos e as ações, então já tá incluso. TDAH não deixou eu ouvir. Pergunta de número 4. Como evitar os males que nos afligem? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. Trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus, evitaremos as aflições. Eu diria até mais, que vivenciando, né, trabalhando e vivenciando os ensinamentos de Jesus, não estaria tanto evitando as aflições, com certeza. Ela vai evitar muito, mas eu acrescentaria ainda mais. Vamos ter aflições, porém, colocando em prática o que Jesus nos ensinou, pondo em prática, assim, fielmente o que ele quis pôr pra gente. Aliás, quis não, que em nenhum momento ele passou isso pra gente, foram através de pessoas que isso foi passado pra nós. Mas a gente vai conseguir passar pelo vale das sombras e ainda assim chegar lá no final, está intacto, cheio de aprendizados e experiências. Ler o parágrafo do item primeiro. O menino tem que ler de 2 vezes, olha isso. Ler o primeiro parágrafo do item 5º, que é... Parabéns, eu não marquei. O item 5 vai dizer, é verdade, são bem gigantes, bem que eu disse que eles eram grandes. Tá gravando? Tá gravando. Ó, vamos lá. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as que pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre o que só prejudica os que cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixam impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí que segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. O sofrimento que decorre de um pecado dão-lhe uma advertência de que mal procedeu mal. Dá-lhe experiência, fazer-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para de futuro. Evitar que ele originou uma fonte de amarguras, sem que o motivo não haveria para que ele emandasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Eu acho que o Eduardo chegou e o Simba está latindo. E eu só vou abrir quando terminar aqui. Aí eu vou ler a pergunta de número 5 e 6 para vocês, tá? O cumprimento da lei humana alcança todas as faltas? E aí, o que você acha? Não, a lei humana alcança apenas as faltas que prejudicam a sociedade e não aquelas que prejudicam apenas os que cometem. Estas são punidas pela lei de Deus. Deus quer o progresso de todas as criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Pergunta de número 6. Qual a finalidade do sofrimento do homem? E aí, gente, qual é a finalidade do nosso sofrimento? Tu tem algum palpite? Se tu tiver, dedilhe aí nos comentários. Adverti-lo de que ele errou. Os sofrimentos dão a ele experiência, fazendo-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar novos erros. Existe também o sofrimento oriundo de provas voluntárias que o espírito busca com o objetivo de acelerar o seu progresso. Tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que faz.
Eu gostaria de tirar essa palavra, substituir punido pelo que faz, ou ele colhe o que planta. Fica mais suave, né? Tipo assim, que esse punido dá aquela sensação de que Deus está punindo alguém e ele não pune ninguém, a gente colhe o que planta. E aí eu vou ler para vocês o restante do evangelho. O Eduardo chegou. Eu só vou abrir a porta quando eu terminar. A gente tá nos 30 minutos. Gente, só um instantinho. A gente vai terminar o evangelho, tá? A gente tá terminando. A gente vai ler o último parágrafo do item 5. E ele fala: entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada. Quando as forças já estão gastas e sem remédio ao mal, põe-se então o homem de dizer: se no começo dos meus dias se soubera que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se soubesse de recomeçar com desumiar de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo, como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi minha vida. Contudo, assim, como para o obreiro, e o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar experiências do passado e suas boas resoluções para o futuro. Achei muito incrível esse texto, principalmente na fala que a gente diz, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria evitado muitos caminhos errados. Só que você não teria feito coisas diferentes. Sabe por quê? Porque você só tem esse pensamento hoje porque você passou por tudo que já ficou lá para trás. Então, que possamos pegar essas aflições, pegar esses problemas, pegar essas situações que nos parecem ser desafiadores e fazer com que elas sejam as nossas aliadas, fazer com que elas sejam os nossos mestres, né? Que toda causa de dor, toda causa de sofrimento, ela tem um ensinamento por trás. Um diamante, ele precisa de uma pressão muito grande. Uma ostra, ela precisa, para se tornar uma pérola, um grãozinho de areia que entra lá, e para fazer tudo aquilo ela sofre tanto para que se torne uma linda pérola. Então, tudo na nossa vida, a gente precisa pegar este motivo de dor, este sofrimento, esta aflição e fazer dela uma situação, fazer dela um aprendizado, fazer dela um degrau para que eu possa chegar ao próximo nível. E eu não estou dizendo que a gente precisa sofrer para que a gente possa conquistar o que a gente quer, mas não, você já está sofrendo, tá doendo, vamos fazer dessa dor algo para que essa dor se torne algo em aprendizado, para que possamos aprender com resiliência. Não sei em que momento você está sofrendo, em que área você está sofrendo. Tem pessoas hoje que têm casa, comida, roupa lavada, o marido do lado, ou a esposa do lado, e está em profunda depressão. Pois é, o problema dessa pessoa não é dinheiro. O problema dessa pessoa é desconexão com Deus, é desconexão com ela. Tem pessoas nesse momento que não tem casa, não tem comida, não tem nada, mas é uma pessoa feliz e sabe que existe um Deus que habita dentro dela e que ela vai seguir o próximo passo e que ela vai conquistar os sonhos dela, né? E cada pessoa tem um problema diferente. Tem gente nesse momento que perdeu um parente, que perdeu um filho, né? Ou uma coisa assim, um filho que perdeu um pai e tudo mais. E cada um tem uma forma, tem uma aflição, tem um sofrimento nesse momento. Então, que nesses momentos de aflições possamos pedir a Jesus, Nossa Senhora, espiritualidade amiga, seu anjo da guarda, a quem você acreditar que vai te ajudar emocionalmente, principalmente você. Não se esqueça que você é o maior Deus da sua vida, porque você cria a sua vida a todos os momentos. Você cria a sua realidade. Então, quando você estiver nesses momentos de aflições, se conecta contigo, se conecta com Deus, se conecta com a espiritualidade, se conecta com essa coisa invisível, com todo, com a fonte, com Jesus, com Deus, com a terra, entende? Faz disso que está doendo algo bom, tá bom? Constrói ele de uma forma boa
eu não vou ler a pergunta de número 7, porque a gente já se estendeu bastante, já estamos nos 34 minutos, mas o importante é que eu fiz esse evangelho com vocês, eu gostei bastante, eu espero que vocês também tenham gostado. Para mim, gente, é maravilhoso, porque eu faço uma reflexão, para mim, todas as semanas eu faço isso. Meu evangelho, claro que eu não faço com essa extensão, eu faço do domingo, e daí eu vou entrando nesse campo até chegar na quinta-feira e daqui fazer o evangelho com vocês. Então, meus amores, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Tem uma pessoa batendo o dedo ali. É o Eduardo pedindo assim, de forma bem discreta: mãe, tô aqui. Mas eu já ouvi. Ó, ele tá rindo. Já vou, amor, só um instante. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Vou fazer a nossa oração. Também agradeço a toda a espiritualidade amiga, Jesus, Nossa Senhora, Arcanjo Miguel e todos que se fizeram presente, toda a espiritualidade. Meu muito obrigada por esse suporte, por esse amparo, que possamos ser enchidos, possamos ser, eu não sei a palavra, mas que possamos ser confortados desse amor, dessa luz de amor, de prosperidade, de calma, e que essa paz do Mestre possa perpassar por todas as pessoas, possa nesse momento a paz estabelecer em todos os lares do nosso planeta Terra, para todos nós, os conscientes e os inconscientes do que estão fazendo. Que a espiritualidade possa dar suporte e amparo para todos nós. E para nós aqui que estamos em busca, que possamos ter mais discernimento e pensar mais moralmente nas nossas próprias escolhas. Que possamos ter suporte, que possamos ter guiança. Meu muito obrigada. Gratidão. Todos fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais. Beijo no coração de vocês.